Mais um ano juntos, né? É uma felicidade para mim. Eu falo toda vez que eu venho aqui, eu falo a mesma coisa, né? Mas é mesmo. Uma felicidade para mim estar aqui. Aí esse livro que estava aqui, Recomendações da Mediunidade, é da Ivone do Amaral Pereira. Quando eu comecei a estudar mediunidade há alguns anos, eu fiquei louca com ela, né? Porque ela escreve super bem. Ela era médium e ela escreve o livro do ponto de vista da médium. Como era a mediunidade dela, como que ela sentia isso. Então, para quem tem interesse, para quem está estudando o livro dos médiuns aqui na casa, é como se fosse um complemento. Nesse capítulo, é tão assim, estranho esse tema, né? O complexo obsessão, é que é o último capítulo desse livro, chama O Complexo Obsessão. E ela vai falar da obsessão, só que ela traz tanto o livro dos espíritos, quanto o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um livro muito completo, né? Quem tiver interesse depois, vale a pena adquirir e ler, porque é um conhecimento super completo. E nesse capítulo ela começa com a questão 473 do livro dos espíritos, que eu acho que quando fala de obsessão, uma coisa que a gente se preocupa muito é: será que o espírito entra no corpo da pessoa, né? Então, é a primeira questão que ela coloca lá. Kardec também perguntou isso para os espíritos. O espírito, ele pode entrar no corpo de uma outra pessoa e obrar em nome dele? Será, gente, que entra? Porque às vezes a gente vê que a influência é tal que parece assim que não é mais a pessoa que a gente conhece, né? Alguém aqui já passou por um processo obsessivo, assim, com alguém próximo, sabe que às vezes a pessoa que a gente conhece, que a gente chama, fica irreconhecível, né? Em 2005, mais ou menos, a minha mãe passou por um processo de uma depressão e a gente sabe que quando vem um processo de uma doença, a gente fica mais fragilizado, principalmente uma depressão. Por quê? Porque na depressão a gente não tem pensamentos felizes, a gente não pensa coisas boas. O que a pessoa pensa? Essa vida não vale de nada, eu não valho mais de nada. E o que isso faz? Nos conecta com espíritos que estão com aquele mesmo pensamento. A minha mãe é extremamente vaidosa, gosta de se arrumar. Nessa fase, ela mal penteava o cabelo, perdeu 18 quilos assim em pouco tempo e ela nem andava, o pé arrastava assim no chão, né? E aí o que a gente fez? Vamos para a casa espírita, vamos para o psicólogo, psiquiatra, mas vamos também na casa espírita. E aí, o que acontecia no dia de ir para o centro espírita? Ela levantava da cama, a gente pensava que ela estava tomando banho para ir para o centro, ela corria deitada no sofá. Daqui a pouco a gente pegava ela do sofá, ela corria deitada na cama. Quando ela chegava no centro espírita, o que acontecia durante a palestra? Ela dormia a palestra inteira. E eu sei que eu estou contando essa experiência da minha mãe, mas eu sei também que muitos já passaram por uma experiência parecida. Estou indo para o centro, estou lá, estou interessada na palestra, mas chega lá e me dá um sono enorme, uma vontade de dormir. Que pode ser isso? Uma influência espiritual. Um acompanhante que a gente traz, e não é só quem está aqui sentado, não. Eu, você, todo mundo passa por uma situação como essa. A gente vai ver aqui durante a palestra, às vezes é uma influência pequenininha e às vezes é uma influência enorme, né? Então, aí, às vezes a pessoa vem para o centro espírita, chega aqui, abre a boca, dorme durante a palestra, não consegue prestar atenção no que o palestrante está falando, às vezes até está querendo prestar atenção, mas a cabeça está numa agitação tal, né? Então, essa influência ela vai acontecendo dessa forma. Então, nessa primeira questão, a 473 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito entra no corpo da pessoa? E os espíritos respondem: não há como coabitar, né? Igual a física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O espírito não entra no nosso corpo. Mas, André, de onde vem essa influência tal que às vezes parece que é o espírito que está agindo e não a pessoa? É a conexão. É a conexão. Nós hoje aqui estamos sintonizados. Por quê? Porque todo mundo está pensando em Jesus, a gente está querendo aprender, a gente saiu da nossa casa cedo para vir a uma casa espírita. Isso é sintonia. Nós estamos sintonizados. Da mesma forma, quando eu estou com um pensamento ruim, eu também sintonizo com um espírito. Quando eu estou com pensamento de raiva, de ódio, de mágoa, se eu venho por aqui no trânsito, eu brigo, eu xingo, que tipo de espírito eu vou atrair para perto de mim? Os calmos? Os benfeitores espirituais? Não, aqueles que
tem aquela mesma sintonia que eu. E aí, ela coloca essa 473, e aí a Ivone vai dizer nesse capítulo que nós, frequentadores da casa espírita, estudantes, precisamos entender sobre mediunidade, ou sobre obsessão. Ela fala do mesmo jeito que tem técnicos para estudar sobre saúde, para estudar sobre as doenças, nós, na casa espírita, deveríamos ser especialistas em obsessão. Não é para dizer assim, olha, eu não sou o tipo de espírita que diz assim, tudo que está acontecendo com essa pessoa é espírito. Não é isso, tá? Não me entendam equivocadamente. Mas muitas das coisas que nos ocorrem, no fundo, tem uma influência espiritual. Aquela frase de Jesus lá que diz assim, vigiai, porque a gente fala errado, a gente fala orai e vigiai, na verdade é vigiai e orai. Por quê? Porque a gente é invigilante. A gente deixa, às vezes, que os nossos desejos, que os nossos pensamentos tomem conta da gente. E aí, automaticamente, a gente anda acompanhado. Paulo de Tarso fala assim, a gente vive acompanhado de uma nuvem de testemunhas. Então, onde estão os espíritos, Andréa? Na colônia espiritual? No umbral? Não. No livro dos espíritos diz que eles estão por toda parte. Eles estão ao nosso lado. Aí, com quem eu vou sintonizar, é eu que vou escolher. Com quem que eu vou sintonizar. E aí ela diz assim, que nós precisamos, um dos belos estudos do Espiritismo é aquele que estuda os casos de obsessão. Esse importante ciência de averiguar obsessões, obsessores e obsediados devia constituir especialidade entre os praticantes do Espiritismo, médiuns, os presidentes das mesas mediúnicas, os passistas, todos nós deveríamos saber. E aí ele fala, como existem médicos, deveriam existir também dentro do Espiritismo quem é especialista nisso daí. E o que a gente pode fazer? Ir para os estudos, né? É assim que a gente vai reconhecer. Muitas vezes, numa casa, na nossa casa, de repente eu olho para o meu marido e dá uma irritação. Eu estou com algum problema com o meu marido? Não. Da onde vem essa irritação? Não é minha. Aí de repente, do nada me vem uma tristeza. Eu estou triste? Está acontecendo algum problema na minha vida? Não, aquela tristeza não é minha. Só que às vezes eu mergulho naquele sentimento. E se eu já não estiver bem, eu me deixo levar por aquele sentimento. E os espíritos são espertos. Eles observam a gente. Não é como a gente que quer fazer as coisas e faz rápido, com ansiedade. Não, eles ficam nos observando. E a gente vai ver aqui que um dos motivos da obsessão é a vingança. A gente é bonitinho agora, todos nós, né? Super bonitinhos, a gente é calmo, na casa espírita a gente fala baixinho, menos eu, né? Que eu com essa voz assim. Mas nós não somos boas coisas. A gente está nesse corpinho, inclusive nós, as nossas crianças, mas nós temos um passado. Vocês acreditam nisso? A gente tem um passado. E se a gente está aqui reencarnado, se a gente fica doente, se a gente tem problemas financeiros, se a gente tem problema no nosso trabalho, é que coisa boa a gente não foi. E Jesus está tentando, Deus está tentando com que a gente se modifique, né? Então, às vezes a gente olha uma carinha assim bonita e fala, nossa, por que eu estou sofrendo essa obsessão? Por que isso está acontecendo comigo e com a minha família? Porque a gente tem os nossos débitos do passado. E acontece inclusive com crianças, né? Tem um caso na Revista Espírita de 1864, salvo engano é a de junho de 64, que Kardec bota a história de uma menina, um centro espírita em Marmande, né, que antigamente chamava Sociedades Espíritas. O presidente da Sociedade Espírita de Marmande manda uma carta para Kardec e ele publica essa carta na Revista Espírita de 64. E ele conta que todos os dias, 5 horas da tarde, uma menina de 12 anos, ela entrava em convulsão. E não tinha o que as pessoas fizessem que essas convulsões parassem. Já tinha procurado vários médicos, os pais já tinham levado essa menina em tudo que era lugar. E a gente tem casos assim, né? Às vezes deu uma dor de cabeça, cada um vem um motivo e às vezes acontece com as crianças. Às vezes é com o adulto e às vezes com a criança. E os pais, principalmente se não tiver conhecimento espírita, o que faz? Não sabe. Às vezes leva para médico, toma medicação, leva para psiquiatra, a criança começa a tomar remédio para, né, como se ela tivesse qualquer problema mental. E aí essa menina, todos os dias, às 5 horas da tarde, acontecia isso com ela. Como já tinha levado para vários médicos e a menina não ficava boa, os pais
resolveram. Sempre tem aquela pessoa que fala assim, leva no centro, né? E aí houve essa orientação e os pais foram até essa sociedade espírita de Marmite. O presidente da casa espírita ficou numa casa ao lado, junto com o médium, que era assim que Kardec fazia também. Kardec não era médium, mas Kardec sempre tinha um médium e eles evocavam o espírito para poder tratar aquele espírito. Que é o que a gente faz hoje nas reuniões mediúnicas. A gente recebe as pessoas na casa espírita, muitas vezes nós viemos pela porta do problema. E o que acontece? Aquele espírito que às vezes nos acompanha, ele vem e é atendido aqui na casa espírita, ele é esclarecido durante as reuniões mediúnicas, né? E a pessoa que está passando pelo problema precisa estar na reunião? Não. Nesse caso, ele ficou na casa ao lado, junto com o médium, enquanto a menina estava tendo essa crise convulsiva, né? E aí, esse presidente da casa espírita, ele evoca o guia do médium para perguntar se aquele problema da menina é obsessão ou é patológico, é uma doença, é uma epilepsia, por exemplo, ou é obsessão? E aí a resposta do espírito foi essa: pobre menina, com efeito ela se acha sob fatal influência. Teimoso e mau, o espírito resistirá por muito tempo. Evitai que ela seja tratada por medicamentos que lhe prejudicariam o organismo. Então, os pais, a princípio, pensavam que era só uma doença. Até que ele disse aqui, não é uma doença. Era a influência de um espírito mau. Mas, Andréa, numa criança? Sim, é uma criança. Acontece. Por quê? Porque os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos são bonitinhos, mas têm um passado, né? E aí, o espírito, às vezes, procura pela criança e encontra. Ele está procurando aquele do passado, que muitas vezes fez um mal para ele, que ele ainda não venceu isso e ele encontra na criança. E aí, às vezes, sofre a criança e sofre toda a família. Nós recebemos há uns anos atrás um caso na nossa infância espírita de uma mãe que tinha uma menininha de 3 anos e todas as noites a menina de 3 anos ela gritava horrores e ela via um espírito tentando machucá-la. E o que os pais faziam? Os pais ficavam com raiva. Por quê? Porque só a menininha via, os pais não viam esse espírito, mas como fazia mal para a menina gritava, eles não sabiam o que fazer, eles ficavam com raiva. Quando a gente fica com raiva, o que acontece? O espírito permanece mais ali ainda, porque o sentimento da raiva alimenta ele não está nem aí que você está com raiva. Então eles foram para a evangelização infantil, levaram a menina, mas eles demoraram um tempo para entender que esse obsessor não é mau, só simplesmente mau. Ele é alguém ferido, é alguém que não conseguiu perdoar. Então, qual que tem que ser a nossa postura diante disso? É ficar com raiva? Porque assim, a raiva dos pais é que ela é uma criança, né? Fala, como que pode fazer isso com uma criança? Maltratar ela e a gente não consegue ver, né? Então, a impotência dos pais. Então, não é isso que a gente tem que fazer. Aí ele diz aqui, ó, a causa é totalmente moral. É totalmente moral. O que vincula a gente ao obsessor? As nossas fraquezas morais. As nossas fraquezas morais. Naquele caso de uma criança de 3 anos e dessa de 12, é difícil a gente fazer essa modificação moral na criança. Não é impossível, é por isso que a gente tem que trazer para a infância espírita. Na hora que a gente vier para a nossa palestra, traz a criança. Enquanto a gente está estudando aqui, eles estão estudando lá no momento deles. Ai, Andréa, mas criança não entende. Entende às vezes mais que a gente, viu? Porque as crianças na infância fazem perguntas muito mais elaboradas do que as nossas de adulto. Então, o que vai desvincular a mudança moral? Porque ele fala aqui, ó, ali não havia doença, era puramente moral. E aí ele falou, tentei evocar esse espírito, moralizado com a habilidade que nós vos auxiliaremos. O que acontece na casa espírita? Muita gente também tem curiosidade. O que acontece numa reunião mediúnica? Esse obsessor, que às vezes está nos acompanhando, está acompanhando uma criança da nossa família, ele, quando a gente traz a nossa criança, automaticamente esse espírito que nos acompanha vem também. Ele é encaminhado pela espiritualidade para as reuniões e ele é feito um diálogo com ele a cada semana. Só que se eu tenho raiva de alguém, se eu tenho ódio, se eu estou magoado, em uma conversa vai resolver?
resolver? Alguém consegue me convencer a perdoar uma pessoa que me fez mal em uma conversa? Não. Então, o que se faz na casa espírita? O que fez com esse espírito? A cada dia ele era evocado novamente e era conversado. Na nossa casa espírita, geralmente é uma vez por semana. Então, a pessoa passa pelo tratamento na casa, cada vez que você vem, esse espírito é trazido na reunião mediúnica, ele é evocado e ele é esclarecido. Então, é um esclarecimento comum. Eu venho me esclareço na palestra, eu venho me esclareço nos estudos e ele também está sendo esclarecido nas reuniões. Então, esse caso aqui, esse espírito foi evocado dia após dia. Nas nossas casas espíritas não, às vezes é semana por semana, né? Mas aqui era todos os dias. E na primeira vez ele ficou revocadíssimo, esse espírito. Então, a próxima crise que a menina teve foi pior do que a primeira, do que a anterior. E aí, só que à medida que esse espírito foi se esclarecendo, as crises da menina começaram a diminuir até que cessaram, né? Esse espírito foi esclarecendo e conseguiu ser afastado da menina, né? E aí ele diz assim, que todas as almas sinceras que conheceis se reúnam para orar e combater muito a perniciosa influência desse espírito malvado. Pobre pequena vítima do ciúme. Tá vendo ali a vítima? Qual era a liga dele com ela? Era o ciúme. Era esse problema, era essa imperfeição moral que ligava esse espírito à menina. Qual que são as nossas imperfeições morais que nos ligam àqueles que nos obsediam, né? É isso que a gente tem que descobrir, né? E não é só um adulto, uma criança, qualquer um de nós, tá? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 28, acho que o capítulo 28 a gente pouco acessa, né? Poucos de nós acessam. Mas é um capítulo riquíssimo, que é o capítulo da coletânea de preces. Lá tem preces por quem está doente, preces por quem acabou de morrer, preces por quem está agonizando, preces por uma criança que acabou de nascer. E todas as vezes que Kardec põe uma prece, que fala assim, eu não sei fazer prece, né? Que ali naquele final do texto lá tinha assim, dizendo que a gente ore por quem está obsediado. E o que às vezes a pessoa faz? Bota meu nome lá no seu centro, né? A pessoa não vem, mas ela tá mal, ou alguém que ela conhece está mal, a pessoa não vem e fala, bota meu nome lá no seu centro, faz uma prece por mim, que o centro é forte, né? E aí a pessoa não vem. E como que eu faço, André, essa prece? Kardec põe lá nessa última parte do Evangelho segundo o Espiritismo. E todas as vezes que ele fala de uma prece, ele põe um prefácio antes. Ele explica, se ele fala de doença, uma prece pelos doentes, ele fala sobre a doença. O que é a doença sobre a visão espírita? E aqui, nesse capítulo 28, tem prece pelos obsediados. E antes de colocar a prece, Kardec vai falar o que é obsessão. O que é essa obsessão? Né? E aí vai dizer, obsessão é a ação persistente de um espírito mau. E aí eu grifei espírito mau por quê? Porque sempre é de um espírito inferior. Quem é superior não vai influenciar ninguém, né? É só para o bem. Então essa persistência, essa insistência é sempre de um espírito inferior, né? Sobre nós, que exerce sobre o indivíduo. Apresenta, ele diz, caracteres muito diversos. Por isso que a gente precisa estudar, porque a obsessão, e o capítulo fala o complexo da obsessão, que é uma coisa complexa mesmo. Não é uma coisa simples, falar, está obsediado, é obsessão. Essa obsessão não é doença, não tem como sem a gente estudar, sem a gente usar dos guias espirituais para nos ajudar. Vocês viram que ele evocou o guia do médium para perguntar se era uma doença ou uma obsessão? Kardec também fazia isso. Sabe, várias vezes ali na segunda parte do Céu e Inferno, que Kardec chama o Espírito de São Luís para tirar dúvidas. Então, a gente não tem como descobrir se é só doença ou se é obsessão. Então, se chega uma pessoa na nossa casa espírita passando por uma situação, é erradíssimo que a gente diga assim, pare de tomar o remédio, não tome mais o remédio. Não. Qual que é o correto? Está passando por uma questão difícil, está com uma obsessão, está com depressão, está com síndrome do pânico, está com medo de sair de casa, pode ser uma obsessão? Pode. O que a gente faz? Continue o seu tratamento, continue o seu psicólogo, se o psiquiatra passou um remédio, tome sua medicação, mas venha para a casa espírita, assista a palestra, participe dos estudos, tome seu passe, tome água fluidificada e modifique seus pensamentos. Que a gente vai ver que se a gente fizer tudo isso e não
segue, né? E aí ele diz assim, tem caracteres muito diversos, desde o mais simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores. Então eu estou aqui, estou passando por uma obsessão e vocês não estão percebendo. Mas quando eu chego na minha casa, que eu olho para meu marido e falo, ai, não estou acreditando, não quero mais viver com ele, não quero mais esse marido, né? Fico irritada com qualquer besteirinha que o marido fale, que a mulher fale, que uma sogra fale, a gente se irrita a um tal ponto, né? Às vezes não acontece isso, da gente olhar para uma pessoa, não saber o que é e ter uma irritação. Esses dias aconteceu com uma amiga do Centro Espírita. Ela participou do grupo de educação mediúnica do centro, fez parte do grupo mediúnico, mas lá na mesa mediúnica ela não conseguia dar nenhum tipo de comunicação. E aí demorou um tempo, ela falou, não quero mais participar, saiu do grupo. Ela saiu do grupo e aí, só que ela começou a ter crises, tipo crise de pânico. Um dia foi tão forte que ela caiu em casa sozinha, não conseguiu levantar, teve que esperar o marido dela chegar para levar ela no hospital, porque ela se machucou muito. E aí ela fez todos os exames. Ela já teve um câncer de pulmão. Será que é alguma coisa do câncer de pulmão que está voltando? Fez exame, não deu nada. Fez exames do coração, não deu nada. Fez tomografia para saber se tinha alguma coisa na cabeça, não deu nada. Fez todos os exames que precisava, não deu nada. Não está passando por nenhum problema de ordem emocional. Perdeu um irmão, mas ela disse que ela aceitou bem a morte do irmão. E ele falou, da onde está vindo isso? Né? De onde está vindo essas crises? E eu tinha cá comigo que isso era uma obsessão. Mas é muito difícil você dizer para a pessoa que você está obsediado. É muito difícil. A pessoa não aceita. E também não é assim que a gente conversa com a pessoa. E aí um dia ela me mandou uma mensagem chorando e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu já não suporto mais. Porque ela estava tendo essas crises recorrentes. Ela foi na formatura de uma sobrinha, chegou lá, teve uma crise, num momento feliz de família, e teve uma crise como essa, assim, que ela não tinha, tipo como se fosse uma crise de pânico, né? E aí, o que eu fiz? Pedi a uns amigos que a gente fizesse um evangelho juntos no mesmo horário. A gente marcou um evangelho, esses amigos da casa deles, e eu e Marcelo lá na nossa casa. A gente fez esse evangelho na mesma hora. Pedi a espiritualidade amiga da nossa casa que acolhesse, que se fosse um processo obsessivo e houvesse um espírito próximo a ela, que acolhesse esse espírito, porque a gente não pode pedir só pelo encarnado. E me ofereci para ir na casa dela, fazer um evangelho na casa dela. Quando a gente chegou na casa dela, foi tipo uma sessão de terapia. Antes da gente fazer o evangelho, ela chorou, falando que não estava mais suportando. A pessoa repete tudo de novo. Eu já fui no médico, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, e não passa. E o que ela disse e que eu não sabia, ela falou, o que eu vou contar para você, eu não contei nem para o meu marido. Eles têm mais de 20 anos de casado. Quando ela era jovenzinha, ela tinha uma enxaqueca que não passava de jeito nenhum. E a mãe dela levava ela sempre para o hospital, tomava remédio na veia. Quem tem enxaqueca sabe que às vezes as crises precisam de remédio na veia, né? Então ela ia para o hospital, ela devia ter uma média de 15 anos, pelo que ela contou. Aí ia para o hospital, tomava remédio na veia e nada dessa enxaqueca passava. A mãe dela levou ela até uma casa espírita e ela disse, lá tiraram com a mão essa enxaqueca. Nunca mais ela teve nada. Só que ela sonhava com o avô dela acusando ela de ter matado ele nessa fase da juventude. E aí ela acordava muito mal com essas crises, né? E aí voltou para a casa espírita e aí foi feito esse esclarecimento do avô e tudo ficou bem. Só que ela adormeceu essa história, né? Ela adormeceu. E qual que era o problema dela que eu sentia na mesa mediúnica? Ela tinha resistência com a mediunidade. Então ela era médium, mas ela chegava lá e ela dizia assim, ó, lá em casa eu ouço, eu converso, eu vejo, chega aqui na hora da reunião mediúnica eu não vejo nada. E ela decidiu sair. Então ela tinha uma resistência com a mediunidade. Essa resistência com a mediunidade, e eu não sei qual que era a imperfeição moral que ligava a ela estava passando por uma influência de um espírito.
que eu sei que é a influência de um espírito? Porque ela disse uma coisa que Marcele falou assim, ó, há uma força inteligente por trás dessas crises. Porque ela disse, eu só tenho crise segunda, quarta e sexta. Alguém fica doente só segunda, quarta e sexta? Quando eu tenho crises, ela disse, eu tenho vontade de largar meu marido. Eu não tenho raiva dele, a gente se dá super bem, mas nesse período dessas crises eu estou vivendo muito mal. Principalmente na hora da crise, eu quero largar meu marido. Então, gente, isso é aí que eu fiz lá na casa dela. Eu falei, olha, agora é o momento de você trazer todas essas informações do subconsciente que estava aí guardado para o consciente. Primeiro, você é médium. Segundo, tem uma resistência com a mediunidade, porque tem essa história desde a infância. Terceiro, não existe uma doença que venha para a gente em dias escolhidos. Não tem segunda, quarta e sexta. Há uma força inteligente. Desde que Kardec descobriu os espíritos, há uma força inteligente atrás disso. E se eu não tenho problemas com meu marido, mas nos momentos da crise eu quero largar o meu marido, que é quem me ajuda, quem me leva para o médico, quem faz preces comigo, eu quero largar ele, há uma força inteligente por trás disso. Então o que ela fez? Ela voltou para o real mediúnica e está fazendo um esforço por melhorar. As crises diminuíram bastante. Ela teve, desse período, acho que teve uns 2 meses que isso aconteceu, dessa última crise mais forte, para cá ela só teve mais uma e ela disse que ela mesma conseguiu contornar, porque ela não conseguia contornar. Então ela disse que quando ela sentiu isso, quando ela sentiu a sensação física, ela mesma fez prece, ela mesma pediu. E o que a gente pode fazer? Se acontecer com a gente, o que a gente pode fazer? Sentir que estou passando por uma influência, sentir que uma presença está aqui perto de mim, eu não estou sabendo lidar, encaminha para a casa do caminho. Pede a espiritualidade amiga para falar, eu não fala mentalmente com o espírito. Eu não tenho condições de te ajudar, eu não tenho condições de lidar. E aí pede a espiritualidade aqui da casa do caminho para trazer ele para cá. Que eu seja esclarecida e que ele também seja esclarecido. É isso que a gente tem que fazer. Não tem que receber espírito em casa, não tem que dar passividade em casa, mas o que a gente pode fazer, se acontecer isso com a gente, com alguém que a gente conhece, é isso. Ou então a pessoa está passando mal ali na nossa frente, eu sinto que é uma influência espiritual, não preciso dizer para ela. Mentalmente aqui eu eu estou ouvindo a pessoa aqui, estou ali dando ajuda, dou água, né, acalmo a pessoa, mas mentalmente estou ali fazendo minhas preces para que aquele espírito possa ser encaminhado para a casa espírita, certo? Então é isso, né? Então às vezes pode ser uma influência assim pequena, que a gente não sabe, e pode ser uma grande, como essa minha amiga sofreu. Então pode ser aquela coisa da gente ter raiva de alguém do nosso trabalho, do nada, de alguém em casa, e pode ser uma influência dessa que toma o nosso corpo. Né? Que chega um momento que a gente não tem mais controle do nosso próprio corpo, tá? E aí ele diz assim, ó, do mesmo modo que as doenças, ainda lá no Evangelho, tá? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, né? E a gente que torna o corpo, né, acessível às influências exteriores, aos vírus, às bactérias, né? A obsessão é sempre resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. Então, se eu estou com gripe, eu tomo antigripal, eu tomo vitamina C, às vezes eu tomo vitamina C antes. Tem campanha de vacinação da gripe, então a gente toma gripe. Por que a gente toma a vacina da gripe? Para evitar que a gente tenha gripe, se a gente tiver, que ela venha mais fraca, não é isso? Então, no caso de uma obsessão de uma influência espiritual, eu também preciso estudar, eu preciso me precaver, eu preciso me modificar. Então, se há remédio para a doença, que é isso que Kardec está dizendo para a gente, se há remédio para as fraquezas do corpo, a obsessão é da fraqueza moral. Então, qual que é a minha imperfeição moral? Às vezes eu sou extremamente ciumento, é tratar esse ciúme. Às vezes eu sou extremamente desconfiado, às vezes eu sou muito grosseiro, às vezes eu sou muito aquela pessoa que vê a vida sempre com um olhar ruim, né? Às vezes assim, sou muito para baixo. É mudar isso tudo, porque é esse ponto que faz a liguinha do espírito com a gente, né? Só porque eu fiz uma coisa de mal para ele, mas se eu fiz algo de mal para aquele espírito e eu estou caminhando bem, se eu estou me modificando, ele não acha sintonia comigo, ele não vai achar sintonia comigo. Então a gente tem que cuidar, então assim, para preservar o corpo das enfermidades, a gente fortifica o corpo. Para isentar da obsessão, é preciso fortificar a alma.
sem recorrer a terceiros. Então aqui Kardec vai dizer que a gente mesmo, sem precisar dos espíritos superiores, sem precisar da casa espírita, a gente poderia sozinho se livrar da obsessão. Mas eu sei que às vezes é complicado. A maioria das vezes, né? Por quê? Porque a gente insiste em errar naquele mesmo ponto. Você já viu uma dificuldade moral que a gente tem? Quando a gente vê, a gente já fez de novo. Meu Deus, eu quero tanto vencer isso. Quando eu vejo que eu já fiz de novo. Mas não há quem entre numa casa espírita, que venha todos os domingos assistir uma palestra, que estude, que não se transforma. Não é, gente? Até às vezes os nossos familiares percebem que a gente era de um tal modo e hoje a gente está de outro, né? Eu acho que todo mundo aqui se modificou, nem que seja um pouquinho, né? Assim, eu mesma era muito quando eu estou no serviço público há 20 anos já, né? E quando eu entrei no serviço público, eu era assim, tudo eu brigava, tudo eram os direitos. Então, assim, eu briguei com um colega do trabalho, assim. Outro dia ele foi atender uma pessoa e eu interferi dei uma opinião ali no atendimento. Ele ficou bravíssimo. E aí ele brigou comigo e eu trabalhava no Ministério Público, né? Eu dentro do Ministério Público, ele brigou, ele estava na escada, ele gritava, eu gritava também. E eu falei, Deus, depois, né? Assim, quando a gente amadurece e a gente também entra na casa espírita e vai entender esse primeiro, não precisa ser assim, né? Deixa a pessoa gritar sozinho de lá, fica de cara, não precisa vencer a pessoa no grito. Mas eu era esse tipo de pessoa assim, que não esperava, né, pra falar. Hoje em dia eu sou outra pessoa completamente diferente. E esse próprio colega que eu gritei no trabalho, ele falou, nossa, você tá diferente, né? Porque eu estava frequentando o grupo direitinho. Foi no meu começo da casa espírita. Então, assim, a gente vai frequentando e a gente vai vendo, poxa, eu tenho essa imperfeição moral, preciso vencer isso, né? Que é isso que dá a alegria da obsessão. E aí Kardec vai dizer, né? Lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, fala tudo sobre a obsessão, né? E aí essa obsessão mais, que ele fala assim, que não tem figuras exteriores, você não consegue perceber, é uma obsessão que a gente chama de obsessão simples. Todo mundo, uma hora ou outra, durante a nossa semana, a gente passa por uma obsessão simples. Quando eu estou tendo ideias que não são minhas, mas que aquelas ideias são insistentes, aquelas ideias me prejudicam, e aquelas ideias, inclusive, afastam pessoas que querem me ajudar, é uma fascinação. Eu estou fascinada. Está todo mundo vendo que aquela ideia que eu estou tendo é absurda, mas eu insisto naquilo. Todo mundo, às vezes, as pessoas próximas me aconselham, mas eu não ouço ninguém. E quanto mais aquela pessoa me aconselha, quanto mais aquela pessoa quer meu bem, é daquela pessoa que o Espírito quer nos afastar. Então, a gente, na fascinação, a gente fica com um pensamento tomado e a gente quer se afastar daqueles que querem mais nos ajudar. Então, presta atenção nisso. Às vezes a pessoa está na casa espírita, quer fazer coisas, né, que não tem sentido, e quando é chamada a atenção, o que ela faz? Sai da casa. Às vezes a pessoa quer ser o médium principal da reunião mediúnica, só ela quer ter direitos no estudo, só ela quer ter a palavra. Se alguém da casa espírita chama, fala, essa casa não serve para mim, sai, e vai procurar outra casa espírita. Mas ela vai acabar caindo, né, gente? Porque tá vendo que aquilo ali, a ideia é absurda e a pessoa está insistindo naquilo. Não é ela, é alguém que quer o mal dela, certo? E a subjugação é esse ponto que chega a tomar o nosso corpo. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que tinha um rapaz que ele nem era tão bonito, mas que toda vez que ele via uma moça na rua, ele se ajoelhava pedindo casamento. Mas era a ligação tal do espírito com ele que tomava o corpo dele. Então ele se ajoelhava, ele sabia o que ele estava fazendo, era ridículo, palavras de Kardec, mas que ele não conseguia controlar aquilo. Então a subjugação ela toma a tal modo o corpo físico, não entra, mas toma a influência tão grande que a pessoa toma o corpo físico da outra pessoa, certo? Tem gente que bate, tem gente que quebra as coisas em casa, né? Esses dias, eu até quando estava preparando esse material, eu vi um caso de um rapaz jovem, talvez alguém aí possa ter visto também, de 20 e poucos anos, que matou a própria mãe, né? E aí eu olhei aquilo ali, eu olhei com uma pena, assim, sabe, gente? Porque ele disse que ele tinha depressão, que ele tomava remédio, mas que ele tinha parado de tomar o remédio, e a avó disse assim, você matou a pessoa que mais te ama. Ele, num certo dia, a mãe chegou do trabalho, ele estava na cozinha, a mãe foi cumprimentar
enfrentá-lo, ele pegou uma faca e, acho que não devem ter tido uma discussão, pegou uma faca e matou a própria mãe. Mas, quando o repórter pergunta para ele assim, você já tinha visto? Acho que eles querem entender se ele tinha programado aquilo. Ele falou, não, eu não gosto de gente, eu não gosto de estar com as pessoas. Olha, um rapaz de 23 anos, universitário, ele fazia curso universitário, mas ele falou assim, não gosto que as pessoas falem comigo, não gosto que não sei o quê e tal. E aí ele falou assim, um dia eu sonhei com isso. Ele sonhou matando a própria mãe. Pode ser uma coisa que ele já deve ter feito no passado, pode ser, e pode também ser a influência espiritual de um espírito que não gostava nem dele nem da mãe. E aí, como não teve tratamento adequado, ele se deixou levar. Aí André está querendo dizer que todo mundo que faz uma coisa dessa está obsediado? Não. E quem que manda? Eu. Mas se eu não me trato, aquilo ali toma conta de mim. Né? Então, assim, chegando no mundo espiritual, eu tenho quase certeza, quando eu vi aquilo ali, que tem uma obsessão, né, gente? Porque se ele está nesse pensamento ruim, parou de tomar a medicação, claro que os espíritos se aproveitam daquela situação ali, né? E a mãe, que era quem mais tinha paciência com ele, quem mais cuidava dele, é ali que os espíritos atingem, né? E aí, o que a gente pode fazer? André falou aí dessa obsessão toda, o que eu posso fazer, então, para me livrar da obsessão? Estou percebendo comigo, com alguém da minha família, o que eu posso fazer? Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, questão 479. A prece é o meio eficaz para a cura da obsessão? E aí a resposta dos Espíritos: a prece é em tudo um poderoso auxílio. A prece é para tudo. Porém, aí quando os Espíritos falam porém, né? Porém, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. André, então não basta só fazer a prece para eu me livrar da obsessão? Não basta só fazer a prece. O que eu tenho que fazer? Me modificar. Porque diz assim, ó, os Espíritos dizem, Deus assiste os que obram e não os que se limitam a pedir. Então não adianta falar assim, bota meu nome no seu centro, faz prece por mim, ou então a gente vinha aqui no domingo, assistir a palestra, entrar aqui na Câmara do Passe, tomar o passe, tomar água, trazer a nossa água, fluidificar a nossa água, se a gente não modificar as nossas ações, os nossos pensamentos. Se eu sou raivoso, continuar raivoso. Se eu sou ciumento, continuar ciumento. Por quê? Porque a casa espírita, às vezes, ela esclarece o espírito, ele se afasta da gente, só que outros virão, o que Jesus disse, se eu limpo a minha casa, o espírito mal sai. Mas se eu limpo mal, tipo assim, eu limpo, mas com essa sujeirinha que eu boto debaixo do tapete, ou seja, eu não me modifico de verdade, intimamente, o que acontece? Sai aquele, volta ao 7, assim que Jesus disse, né? Sai aquele, volta ao outro, porque às vezes o espírito vem comigo para a casa espírita, ele se esclarece, só que às vezes na mesa mediúnica, sabe o que ele diz para quem está lá na mesa mediúnica? É ela que me chama, é ele que me chama. Então às vezes a casa espírita esclarece, mas a gente, pelas nossas atitudes, chama esse espírito de novo para perto de nós. Por quê? Porque a gente não modificou aquilo que precisa ser modificado dentro da gente. Então a prece é importante, a água fluidificada é importante, vir na casa espírita é importantíssimo, mas nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que se modificar. E só assim a gente vence a obsessão. Então faz o combo, eu faço de tudo, faço a prece, e aí a gente melhora, né? Eu tive um parceiro lá um outro parceiro lá do centro, a gente faz um trabalho todo sábado na rua, dá um café com leite, um lanche, uma água, né? Todos os sábados. E esse amigo que começou esse trabalho, não é só da nossa casa espírita, tem pessoas que trabalharam com ele no banco, e ele que começou isso. Aí uma época a esposa dele teve um câncer e ele ficou muito para baixo com essa doença da esposa dele. E ele entrou mesmo num processo obsessivo. Tanto que a gente foi fazer uma dessas doações no Dia das Crianças, ele não tinha brilho no olhar. Chegou no centro, na hora que a gente se reuniu para fazer a prece, para sair para fazer as doações, ele passou mal. Tomou o passe, ele ficou pior com o passe. Só que eu nunca vi uma pessoa lutar tanto para sair de uma situação. Ele ligava para a Marcele, pedia para a Marcele fazer evangelho online com ele. Ele procurou
diferente. Falei, esse daí quer sair mesmo do problema. Então, assim, num outro evento que a gente teve, ele já estava mais animado, porque nesse evento mesmo eu vi ele uma outra pessoa. Mas ele fez tudo isso, ele continuou nos estudos da Casa Espírita, ele procurou um amigo para fazer evangelho com ele. Então eu falei, nossa, eu nunca vi uma pessoa lutar tanto para sair de uma situação. E claro que com todos esses recursos a pessoa vai se transformando, né? Então, esses são os meios de combater a obsessão. Kardec diz, a prece, água frutificada, ajuda dos espíritos superiores. E Kardec põe, né, lá nesse capítulo 23, no item meios de se combater a obsessão, a história de duas irmãs, que a casa delas, volta e meia, as gavetas eram abertas, as roupas caíam todas as gavetas, eram todas rasgadas, e aí o que elas faziam? Arrumavam tudo e olhavam a segurança da casa. A casa estava segura, estava tudo certo, acontecia de novo, as gavetas eram abertas, sem pessoas físicas, né? As gavetas eram abertas, as roupas rasgadas, e aí elas procuraram a Casa Espírita. Falou, não é possível, porque se a gente, cada vez mais a gente reforça a segurança da nossa casa, não entrou ninguém e acontece isso, né, das roupas aparecerem todas rasgadas. E aí, olha o que o Espírito amigo falou para Kardec. O que essas senhoras têm a fazer é rogar aos espíritos protetores que não as abandonem, que desçam ao fundo das suas consciências para confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticam o amor ao próximo e a caridade. Porque a gente se acha muito caridoso, muito legal, né? Agora, olha o problema delas, qual que é? Não fala da caridade que consiste em dar e distribuir, mas a caridade da língua. Pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que tem de se livrar do que as atormenta. Então, qual era o problema dessas duas mulheres? A maledicência. Era a maledicência que pegava elas, né? Aí fala assim, elas gostam muito de maldizer o próximo. E o espírito que as obsedia toma a sua desforra. Por quando em vida, ele foi para elas um burro de carga. Então ele tinha raiva delas, porque elas maltrataram muito ele quando ele estava encarnado. Quando ele desencarnou, ele achou uma fraqueza moral nela. Qual era a fraqueza moral dessas duas irmãs? A maledicência. Então, às vezes eu sou muito legal, mas falo mal das pessoas. Venho aqui na Casa Espírita, vejo a pessoa sair e falo, você viu fulano, como fulano é? Essa era a fraqueza moral dessas duas, né? Então ele falou, elas podem fazer de tudo, mas se não melhorar a maledicência, eles vão continuar lá, né, atacando a casa delas. E aí Kardec vai botar nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns um ensinamento que vai ser o nosso final aqui. Um ensinamento de grande alcance. As imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E o que mais seguro, meio de uma pessoa se livrar delas, é atrair os bons com a prática do bem. Porém, os espíritos bons só assistem àqueles que secundam pelos seus esforços, ou seja, aqueles que se ajudam pelos seus esforços, que fazem por melhorar, sem que se afastem e deixam concluir. Então, se a gente não melhorar, os bons espíritos também se afastam e deixam o campo livre para os obsessores. E aí, por fim, eu coloquei uma mensagem nesse livro Paz e Renovação, de Chico Xavier. Ele fala assim, ó, não deixe de sonhar, mas enfrente as suas realidades do cotidiano. Reduza as suas queixas ao mínimo, quando não possa dominá-las de todo. Fale tranquilizando a quem ouve. Deixe que os outros vivam a vida deles, tanto quanto você deseja viver a sua. Aceite as suas desilusões com realismo, extraindo delas o valor da experiência, sem perder tempo com lamentações improdutivas. Convença-se de que você somente solucionará os seus problemas se não fugir deles. Recorde que suas decepções, os embaraços da vida, os desenganos e as provações são marcos no caminho de todos nós e que por isso mesmo, para evitar o próprio enfechamento na obsessão, o que importa não é o sofrimento que ele nos visite, e sim a nossa reação diante deles. Então que a gente possa levar essa manhã de hoje